Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Alberto Josmar e para começar quero fazer algumas perguntas para você. Você fica nervoso ou ansioso em dar a sua opinião em algum grupo de pessoas? Você prefere morrer ao invés de falar em público? E na hora da paquera, é muito difícil você convidar alguém para sair? Isso parece assustador. Pois é, se você falou sim em alguma dessas situações, talvez você seja uma pessoa tímida. E esse será o nosso assunto de hoje. O que é timidez? Vamos falar um pouco sobre esse assunto. Timidez é doença? É possível ser tímido e ter uma vida normal e feliz? Quem nunca ficou tímido diante de uma situação social, ataque a primeira pedra. Provavelmente todos nós já ficamos inibidos ou sentimos tímidos diante de alguma situação. É natural você sentir inibição ou desconforto diante de situações sociais. Não tem nada de errado com isso, é algo comum. E para o dicionário, timidez é uma pessoa que é acanhada, uma pessoa que tem uma inibição, que tem um receio, certo? Ou uma pessoa que é insegura. Para ilustrar isso, eu quero contar uma experiência minha que eu tive no meu trabalho. Eu fui assistir uma apresentação e ali tinha algumas pessoas do meu setor e provavelmente também teria algumas pessoas também de outros setores. E aí eu percebi que entrou um rapaz alto, forte e não cumprimentou ninguém. Pegou e sentou no lugar dele e nesse dia a gente sentou como se fosse em roda, né? Um olhando para o outro. E aí, no meio da aula, o professor começou a dar aula, dar suas explicações, e aí no momento ele pediu para cada um falasse o que estava aprendendo, desse a sua opinião com relação à matéria que ele estava ensinando. E aí ele foi passando por cada um de nós. Depois da aula, eu fui conversar com esse rapaz. Na verdade, eu já o conhecia, mas não tinha tanta intimidade. E aí, depois de alguns minutos conversando, ele falou que era uma pessoa tímida. Então você percebe? Então esse é um exemplo clássico, né? Ele chegou, não cumprimentou ninguém, ficou o tempo todo da aula no lugar, no canto dele, não interagia com as pessoas, mas quando chegou a sua vez de dar uma opinião, de participar, ele fez isso normalmente. Então, a timidez, a pessoa pode ser uma pessoa quieta, reservada, ser uma pessoa mais discreta. Isso não paralisa ela não deixa de fazer as coisas por causa disso. Então eu quero te dar outro exemplo. Então imagine que uma pessoa ela precisa falar em uma reunião no trabalho. Ela tem subordinados, ela tem pessoas que precisam ali dar ordens, dar instruções e ao mesmo tempo ela também precisa falar com seus superiores, com os gerentes, com os diretores e a pessoa ela não fica tão animada em fazer essa função, mas como ela está trabalhando e deram esse cargo para ela vai lá e consegue passar essa mensagem. Você viu que ela não é tão fácil o que ela faz, ela fica um pouco ansiosa, fica um pouco nervosa, só que ela consegue passar a mensagem dela, tanto para os subordinados, quanto ela consegue também estar em reuniões, estar presente na mesa lá com os diretores e gerentes. Ela consegue passar a sua mensagem, mas
isso não paralisa ela pode ficar desconfortável, mas isso não pode paralisar. Então, o que é timidez? É o medo ou a ansiedade branda que a pessoa tem de situações sociais. E aí, Alberto, timidez é doença? Timidez não é doença, timidez não é um transtorno. Timidez, na verdade, é um traço de personalidade. Então, como que a gente pode dizer? Então, imagine, por exemplo, um extrovertido. Então, tem pessoas que são extrovertidas. Já tem, por outro lado, tem pessoas que se comunicam, gostam de falar, são pessoas falantes, têm carisma. E por outro lado, nós temos outros tipos de traços, pessoas que são mais quietas, que são reservadas. Nós também temos pessoas que têm energia, muita energia, que são enérgicos, pessoas que têm muito entusiasmo, que têm a capacidade de contagiar outras pessoas. Então, percebe que a timidez também é um traço de personalidade e cada pessoa tem o seu jeito de ser, tem a sua maneira, né? Nós falamos assim que é o jeitão, é a maneira que as pessoas se comportam, é a maneira que a pessoa resolve os seus problemas. Então veja, eu acredito que você tem algum irmão e você não é igual ao teu irmão. Eu também tenho os meus irmãos, para você ter ideia. E nós somos diferentes. O meu irmão, por exemplo, estudou educação física, minha irmã estudou enfermagem e eu estudei psicologia. Totalmente diferente. Nós somos pessoas diferentes. Tá? Então temos traços diferentes. Não é à toa que você tem um CPF, ninguém tem um CPF igual ao seu. RG é a mesma coisa, só você tem o seu RG. Impressão digital, só você tem essa impressão digital. Enfim, você tem a sua individualidade, o seu jeito. E eu posso até te dizer que se você tem um irmão gêmeo, pode até fisicamente parecer com você, mas a personalidade é diferente. E o que eu já vi pela internet, as pessoas tentando classificar a timidez. Então eu já vi de tudo, timidez excessiva, timidez crônica, timidez patológica, não, agora é uma timidez situacional. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Situacional. O indivíduo tem medo de uma situação específica. Ele tem medo de comer em público. Então é uma timidez situacional. Então as pessoas acabam replicando aquilo, ela vai copiando a internet e não sabe por que ela está fazendo isso. Ela não sabe por quê. Então eu não faço esse tipo de classificação. Eu criei até criei testes e avaliações próprios que eu faço, né, para a fobia social, tanto para a timidez também. Então eu não uso nada desses termos aí, existem vários termos aí, mas não enquadro. Então eu criei com vista nas minhas próprias experiências, nos meus atendimentos clínicos. Então é claro que existe uma divisória aí entre a timidez e a fobia social. Então, o que eu vejo com relação à timidez? Eu vejo intensidade. Tá? Intensidade do quê? Do medo, da ansiedade. Então, a pessoa tem uma ansiedade, a pessoa tem medo, um desconforto, é muito grande, é intenso. O grau também de prejuízo. A timidez causa prejuízo no seu funcionamento social, ou seja, na sua vida social, afetiva, profissional, escolar. E tem a questão também dos pensamentos. Pensamentos negativos, como que são esses pensamentos negativos? Pensamentos negativos com relação a ela mesma. Então eu verifico isso, né?
eu fujo desses termos aí. Uma vez um amigo falou para mim, eu não sei se eu sou tímido. Eu falei, ok, vou fazer algumas perguntas para você para a gente ver. Essa situação de falar em público, como que é para você? Você sente medo, sente ansiedade? Eu falei, vou falar a verdade para você, eu não fico totalmente confortável. Eu falei, então você fica desconfortável. E falou que sente um frio na barriga, fica um pouco ansioso. E aí eu perguntei para ele, você consegue falar o que você gostaria? Ele falou, até consigo falar, mas devido à ansiedade isso me atrapalha. Eu fico querendo sair logo dali, mas isso não me paralisa. Eu consigo passar a mensagem, mas poderia ser melhor. Então, esse aqui é um outro exemplo. Então, veja, aí eu falei para ele, você é tímido. Então, quer dizer, você precisa treinar essa habilidade, se habituar a essa situação social. Você pode ver, ele tem um desconforto, sente um pouco de ansiedade, mas ele consegue passar mensagem, só que ele não rende o quanto ele deveria render, ele sabe que tem um potencial. E aí, quando que a timidez se torna um problema? Então, temos algumas situações que ela pode se tornar um problema. Uma delas é quando a pessoa começa a perder oportunidades. E assim, oportunidades nós temos todos os dias. Alberto, eu não tenho oportunidade. Tudo bem, então você pode criar elas. Uma outra situação é a pessoa deixar de fazer coisas, principalmente coisas que ela gosta. Talvez eu esteja falando hoje aí para alguém que tem deixado de fazer muita coisa devido à timidez. E é isso, a timidez ela é um monstrinho que te abraça e não quer te soltar, cara. E você deixa de fazer um monte de coisa, você deixa de sair com os amigos, você deixa de viajar, você deixa de estudar, você deixa de trabalhar, você deixa de iniciar um projeto. E assim, uma outra situação é que a pessoa não atinge os objetivos na sua vida. E todos nós temos objetivos, tá? Então, se você não tem, comece a criar alguns objetivos. E quando eu falo de objetivo, eu falo dos objetivos nas 10 áreas da vida, 10 áreas da nossa vida. Eu não sei se eu já falei alguma vez nesse canal, mas vale relembrar. Então, as 10 áreas são parte profissional, que está ligada à parte financeira, parte social, que está ligada à parte familiar, parte psicológica, ligada à parte intelectual, parte moral, que está ligada à parte espiritual, e a parte da saúde, que está ligada à parte física. Então, você não atinge os objetivos nessas áreas, que são fundamentais. Todas as áreas são importantes. Eu não posso dizer que a área profissional não é importante, a área financeira não é importante, a minha saúde não é. Todas as áreas é importante, todos nós queremos atingir os objetivos nessas áreas. Uma outra situação, então, quando é que se torna um problema? Quando você também não atinge os seus sonhos. Uma vez uma pessoa falou uma frase que eu achei muito interessante, e que é a pura verdade. Onde estão os maiores sonhos? Os maiores sonhos estão nos cemitérios. Pessoas que morreram e não concluíram os seus sonhos. Quantas pessoas morrem e não realizam os seus sonhos, cara? Então, a pessoa não consegue tirar ali o seu sonho da gaveta. Então, tire os seus sonhos da gaveta, comece a colocar em movimento os seus sonhos, esteja em direção dos seus sonhos, realize os seus sonhos. Uma outra situação é que a pessoa deixa de ser ela mesma.
E, cara, e o grande barato da vida é ser você mesmo. Tem muita gente querendo conhecer você do jeito que você é. E aí, uma vez eu estava pesquisando na internet e a gente vê ali, tem vários sósia, né? Sósia do Pelé, eu encontrei até sósia do Van Diesel. Cara, tem sósia para tudo. Um outro problema é que a pessoa deixa de viver e aproveitar a vida. Esse também é um grande entrave na vida das pessoas. Cara, o grande barato é isso, a gente está aqui para a gente viver a vida, né? E não perder tempo com outras coisas insignificantes, perder tempo com problemas, cara, que não vale a pena. Então é isso, a gente tem que viver a vida. Tem muita gente perdendo essa chance de viver e a pessoa fica focalizada aonde? No medo, na ansiedade, no medo de falhar, errar. Eu não sei se alguém falou isso para você, mas a vida é isso, a vida é um risco, a gente tem que correr o risco. E correr o risco é viver a vida, né? Tanto com suas coisas positivas como suas coisas negativas. A vida não é só de momentos bons. Não pense que eu vou ser feliz eternamente. Pelo contrário, a vida não é isso, não é ausência de problemas, ausência de dias ruins. Pelo contrário, eu já tive muitos dias ruins, já tive momentos difíceis, períodos difíceis, mas é isso, a vida é de momentos e eu tenho que saber lidar com eles, porque a vida está cheia disso, né? Tanto de momentos bons e de momentos ruins, ok? Então ela pode se tornar, timidez pode se tornar um problema quando começa a atrapalhar a sua vida e trazer problema nessas situações. E também é uma coisa que você deve prestar atenção. Devido à timidez, ela começa a se isolar, fazer isolamento social, apesar que nós estamos na pandemia, mas não é esse tipo de isolamento que eu estou falando. A pessoa começa a se distanciar das pessoas, a querer fazer as coisas sozinha. Então tem que ter um olhar, tem que ter uma atenção a isso. Outra questão, timidez pode evoluir para uma ansiedade social. Eu estava dando uma navegada pela internet, fazendo algumas pesquisas e vi que alguns artistas são tímidos. Olha que coisa interessante. E você pensando que você está solitário nesse mundo. Não. Existem pessoas incríveis que pareça. Talvez você não acredite, mas existem pessoas, celebridades, pessoas famosas que se consideram tímidas. Eu poderia aqui falar uma lista delas aqui, mas eu vou citar algumas delas. Eu não sei se você conhece, como por exemplo o Keanu Reeves. Esse ator já fez até aquele filme do Matrix, fez diversos filmes aí. Então ele admitiu ser naturalmente tímido e ele não usa redes sociais, ele costuma ser bem reservado com relação à sua vida pessoal. Uma coisa interessante, eu não sabia dessa. Um outro artista, talvez você deva conhecer, Nicole Kidman, que foi aí, também fez vários filmes, que é ex-mulher do Tom Cruise, né? Então, em uma entrevista, ela falou que era muito tímida e conforme ela foi ficando velha, né, a idade foi passando, ela foi perdendo a timidez. É claro, se você está em movimento, isso é possível, né? Sua vida, você está colocando sua vida, você tem uma vida dinâmica, né? Então isso é possível. O Johnny Depp fez aquele filme do Piratas do Caribe, um filme aí muito interessante. Ele não gosta de estar em situações sociais. Olha que coisa
coisa louca, né? A pessoa tá no mundo de Hollywood, no mundo do cinema, mas não gosta de estar em situações sociais. Então, é uma coisa interessante aí. Outro artista, Jessica Alba, uma atriz também americana, fez diversos filmes, não gosta de ser o centro das atenções. Enfim, tem muitas pessoas aí que não gostam de ser o centro das atenções. Eu também odiava isso também. E ela admitiu também em uma entrevista, ela falou, eu sou tímida e fazer comédia, isso me ajuda muito a sair da concha. Ou seja, tem pessoas que utilizam alguns recursos, utilizam algum tipo de enfrentamento. Então a Jessica Alba utiliza esse recurso aí. Fazer comédia ajuda a trabalhar a timidez dela. E são pessoas aí que confessaram que são tímidas. Se você se considera uma pessoa tímida, você pode estar dentro dessas duas situações. A primeira, que eu falei, que a pessoa ela tem um desconforto, uma inibição, mas ela consegue ter uma vida normal, uma vida funcionando, né? Ter um funcionamento social. E o segundo, ela pode começa a ter problemas, a timidez começa a atrapalhar a vida dela, ela começa a perder oportunidades, tudo aqueles itens que eu citei nos minutos anteriores. Então, resumindo, timidez não é doença, não é transtorno, não é um problema, desde que isso não afete a sua vida funcional e você pode ter uma vida normal e feliz. Agora nós vamos falar o que é ansiedade social, conhecida como a fobia social. Então, o que é fobia social? É o medo ou ansiedade intensa acerca de uma ou mais situações sociais. Então, esse medo ele tem que causar prejuízo ou sofrimento na vida da pessoa. E assim, esse medo ele também tem que afetar, esse medo, essa ansiedade tem que afetar a vida da pessoa, vida social, vida profissional, vida escolar, então vida afetiva. E assim, você percebe que na fobia social a pessoa procura evitar essas situações. E aí a gente pode ter diversas situações sociais aí que a pessoa tem medo, tem ansiedade. Então eu quero dar alguns exemplos. Primeiro, de interação social. Às vezes a pessoa não cumprimenta outra pessoa. Eu já fiz muito isso. Eu chegava em alguns lugares e não cumprimentava as pessoas porque eu tinha vergonha. Então hoje eu vejo algumas situações dessas, então eu vejo, opa, então a pessoa... Bom, às vezes a pessoa faz isso também porque é mal educada, mas tem essa possibilidade também. Às vezes a pessoa é tímida ou tem fobia social, não interage com outra pessoa. Uma outra situação é a questão da observação. Talvez você vá num restaurante, numa praça de alimentação, no shopping, e ali você não consegue comer porque tem pessoas ali, você acha que estarão te observando. Uma outra situação é a questão de desempenho, onde você precisa desempenhar um comportamento, como por exemplo, falar em público. Então o fóbico social pode incluir essas três situações de interações sociais, de observação de desempenho. Às vezes, pessoa com fobia social tem dificuldade nessas três situações. Bom, outra coisa que nós temos que observar é com relação ao pensamento.
Então o fóbico social, ele tem um pensamento que ele vai ser avaliado negativamente pelos outros, então ele está constantemente pensando nisso. E ele tem medo de ser humilhado, de ser julgado, criticado, tem medo de passar vergonha, tem algumas situações que ele tem medo de ser rejeitado, tem medo de ofender outras pessoas. Então, o fóbico social, cara, pode ser ter qualquer outra coisa, menos passar vergonha e ser humilhado. Isso, para o fóbico social, é muito forte. E aí, para você ser diagnosticado com fobia social, você tem que ir a algum profissional da área da saúde, algum profissional da saúde mental, como psicólogo, psiquiatra. E aí tem que obedecer alguns desses critérios. A pessoa tem que ter esses sintomas aí por volta aí de 6 meses. E alguns profissionais utilizam o CID-10, que é Classificação Internacional das Doenças. Geralmente é médico que utiliza esse livro. E os psicólogos, eu particularmente, utilizo o DSM-5. Que bagulho é esse DSM-5? Mas eu vou explicar aqui. O DSM-5 é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. É ali onde são classificados ali diversos transtornos mentais. E por que número 5? Porque esse manual já está na 5ª edição, já foi atualizada diversas vezes. São diversos profissionais, como psicólogos, psiquiatras, que estão à frente desse trabalho para fazer a atualização desse manual. Diante de uma apresentação, vamos supor que a pessoa esteja na escola e precise fazer um seminário, fazer uma apresentação, e o dia dela chegou. E você vê que tem pessoas que começam a ficar ansioso vários dias antes, perde o sono, porque fica pensando naquela situação, fica pensando na apresentação. E os pensamentos negativos começam a vir, medo de falhar, medo de errar, medo que pensa que vai falar alguma besteira, as pessoas vão jogar tomate, mas não é isso que ocorre, mas a pessoa vê dessa maneira, as pessoas vão tirar sarro. Tem também sintomas comportamentais, a pessoa faz de tudo para não ir nessa apresentação, ela arruma alguma desculpa, fala que está doente, ela arruma alguma maneira de não aparecer na apresentação, e se aparece, procura fazer o menos, como que eu posso dizer, mínimo movimento possível, tá? Ou às vezes ela fica lá na frente e não fala nada, só tá o corpo dela. E tem outros sintomas fisiológicos. Então, diante da apresentação, a pessoa começa a suar frio, as mãos, os pés começam a transpirar, a pessoa começa a sentir calafrio, tem uma sensação de desmaio, o coração começa a acelerar, enfim. Esse é um caso típico de fobia social. Uns dias antes ela já começa a ter ansiedade, essa ansiedade começa a aumentar, uma ansiedade intensa, sintomas comportamentais, ela faz de tudo para evitar essa situação, para não ir, e durante a apresentação ela começa a ter sintomas fisiológicos. Então isso aí é um exemplo, eu dei um exemplo aí da pessoa fazer uma apresentação, mas podemos imaginar esses sintomas em outras situações, tá? Onde a pessoa tem tantos pensamentos negativos, sintomas comportamentais e também sintomas fisiológicos. Outra coisa que eu quero falar é que
a ansiedade social ela é muito fácil ser confundida com outras doenças, com outros tipos de transtornos. Quantas vezes nos meus atendimentos a pessoa vinha com um diagnóstico e eu dava outro. Dentro do transtorno de ansiedade nós temos várias subclasses. Essas subclasses são a ansiedade social, o pânico, nós temos também a ansiedade de separação. Então essas são algumas subclasses que é possível a pessoa confundir com a ansiedade social. A pessoa que tem fobia social, ela pode também ter outros transtornos, pode desenvolver outras doenças. Assim como a pessoa ela tem pressão alta, ela pode desenvolver uma diabetes, ela pode desenvolver um problema cardiorrespiratório, ela pode ter problema, ter artrite, e assim vai. Se você não trata uma doença, um problema, ele pode gerar outro. Tá? Isso não é nenhum segredo. Então, é comum a pessoa ter fobia social e ter outros tipos de transtorno, e ela pode também desenvolver outros transtornos, como depressão, desenvolver bipolar, ou até mesmo uma ansiedade generalizada. Então, no primeiro momento, eu falei aí sobre timidez, agora falei um pouco sobre ansiedade social e muitas pessoas me perguntam qual que é a diferença. Existe alguma diferença entre timidez e fobia social? Você percebe que é bastante parecido. Então veja, a timidez a pessoa tem medo e uma ansiedade branda. Tá? Ela tem o desconforto ela é bem pouco. Já na ansiedade social, o medo e a ansiedade ela é mais intensa. E na timidez, a pessoa não tem tantos prejuízos. Você vê que tem pessoas, como eu citei, pessoas famosas que são tímidas e trabalham. Então o tímido, ele tem a sua vida social funcionando, ele provavelmente trabalha, ele estuda, não tem tantos prejuízos assim. Já na fobia social, não, é bem diferente. A pessoa começa a causar prejuízo, a pessoa abandona a escola, a pessoa não consegue fazer entrevista, começa a causar prejuízos sérios na vida da pessoa, em todas as esferas. Pode ser na área escolar, pode ser na área profissional, pode ser também na área afetiva. Então, uma das características do foco social é que ele é solteiro, porque ele não consegue se relacionar, não consegue ter relacionamentos duradouros. Tá ok? Então, para você entender, essa é a diferença. Eu vejo mais como uma intensidade e na questão de prejuízo. Tá? Então, na timidez é algo bem mais brando e na fobia social é algo mais intenso, prejuízos já são maiores. Espero ter ajudado, contribuído com esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e eu quero que você faça um comentário. Você acha que é uma pessoa tímida ou uma pessoa que tem fobia social? Então deixe seus comentários aí embaixo, ok? E nós vamos ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!